Hoje, pela manhã, tivemos a exposição da palavra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, e fomos até o verso de número 17, onde Paulo tratou verdades fundamentais acerca da nossa condição em Deus por conta de Cristo Jesus. Hoje nós vimos que nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros em Cristo. E hoje pela noite nós veremos, ainda no capítulo 8, do verso 18 ao verso de número 25, e nós meditaremos na palavra do Senhor, extraindo lições valiosas para a nossa vida. Vamos fazer a leitura, a partir do verso de número 18, eu farei a leitura na versão Nova Almeida atualizada, você pode fazer a leitura na versão de sua preferência. Está escrito assim na palavra do Senhor: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também todos nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, nós queremos te dar graças pela tua palavra, queremos te dar graças porque a temos diante de nós, e a partir dela nós podemos encarar tudo à nossa volta, os nossos sofrimentos, as nossas desilusões, aquilo que nos aflige, mas também aquilo que nos alegra e nos enche de esperança. Pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite, por meio da tua palavra, e a exposição seja realizada com fidelidade a ela. Essa é a minha oração, a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Meus queridos, eu dei o tema desta mensagem: enxergue a vida biblicamente. Enxergue a vida biblicamente. É um imperativo, é um conselho, mas também é uma ordem. Eu gostaria de utilizar esse tema para nos chamar o que nós devemos fazer. Se algo que você tem que sair por estas portas ao final do culto em mente, é que você deve enxergar a vida biblicamente. Deve enxergar tudo à sua volta de maneira bíblica, de maneira que esteja condicionada à palavra do Senhor. Eu gostaria de trazer uma problemática. Em nossos dias, há um crescimento enorme de frases motivacionais. Não somente isso, frases motivacionais, mas pensamentos de autoajuda. No último ano, houve um crescimento de 51% de produção de nova literatura de autoajuda ou de desenvolvimento pessoal. Eu não tenho nada contra motivação, nós devemos ser sempre motivados. A grande questão é o que tem nos motivado, o que tem permeado a nossa visão, o que tem nos colocado de pé pela manhã, no dia a dia. Isso é algo que tem solapado os meus pensamentos, pois creio que esse tipo de intromissão em nossas vidas por parte dessas correntes de autoajuda, muito fundamentadas no humanismo, tem atrapalhado a visão da igreja em nossos dias. Isso nós podemos ver o crescimento dos coaches motivacionais. Muitas igrejas hoje se tornaram auditórios de coaches motivacionais, e muitos crentes estão sendo enredados nessa nova onda que tem levado pessoas para longe daquilo que é o propósito do Senhor para a sua igreja. Em nossos dias, cada vez mais, nós vemos frases do tipo: viva a vida nos seus próprios termos, ou ainda,
a vida é um palco e você é a estrela principal desse palco. Acredite na sua capacidade de superar qualquer adversidade. Uau! O problema são apenas degraus para o sucesso. A dor é temporária, mas a força que ela te dá é duradoura. É bonito isso quando a gente vai lendo, né? Parece que enche o nosso ego. Acredite no poder da sua própria história. Acredite em você e tudo será possível. O poder de mudar o mundo começa com a decisão de protagonizar a sua própria história. Olha que lindo. Na história da sua vida, você é o herói. Não esqueça disso, em cada capítulo, você é o herói da sua história. Assuma o controle do seu futuro. Seja a melhor versão de você mesmo. Essa aqui é clássica. Faça a sua própria sorte. Determine o seu destino. Isso tudo é muito legal, né? Você começa a ouvir e fala, caramba, vou colocar isso em prática. Mas isso aqui é carregado de uma mentira desastrosa, principalmente se você é um cristão, porque nunca leva em consideração Cristo na sua vida, nunca regula a forma de você enxergar a realidade, e isso te leva para longe do propósito do Senhor, para a vida da igreja e para você como um cristão, individualmente. Essas frases aqui eu extraí e eu pedi assim no Google, eu coloquei quais são as frases motivacionais mais destacadas nas redes sociais, e apareceu esse monte de porcaria aqui, tinha outras, né, mas essa aqui é que eu percebo que influenciam a nossa maneira de enxergar nosso futuro, e é lastimável que muitos cristãos, que têm a escritura como regra de fé e prática, aderem a esse tipo de pensamento secular, humanista, que não tem nada de novo. Eu disse pela manhã, eu fui estudar onde estão as raízes históricas desse tipo de pensamento, e obviamente a minha conclusão antes de chegar aos livros estava certo, estava pautado nas filosofias romanas, é lógico, estava lá no humanismo de Sêneca, estava lá nos pensamentos de Epicuro, e em toda a parafernália teológica de baixa reflexão, de mais péssimo e degradante que havia, no período, inclusive, onde que estava ocorrendo a expansão do Evangelho. Há muitos crentes hoje em dia que aderem ao estoicismo, ao epicurismo, e acham que dá para conciliar com o cristianismo, de forma alguma dá. Muitos citam Marco Aurélio e outros filósofos como se fossem grandes pensadores, que tivessem muito a contribuir com a forma como nós devemos enxergar a vida, mas não há nada nisso, não há nada de mais desprezível de que tentar conciliar a visão gloriosa do cristianismo com esse tipo de pensamento que exclui Deus da equação. O texto que nós acabamos de ler e ouvir, Paulo, ele está desenvolvendo a sua conclusão acerca do sofrimento. No verso de número 17, Paulo diz que os crentes são herdeiros e co-herdeiros com Cristo, se participarem dos sofrimentos, para também participarem da sua glória. Essa é a conclusão final ali da perícope, do final passagem até o verso 17. Ele está falando que nós devemos participar dos sofrimentos, para participarmos também da glória de Cristo. E aí ele entra nesse verso número 18, e muitas vezes quando nós lemos isoladamente esse primeiro verso, nós podemos achar realmente muito empolgante. E de fato Paulo agora no verso 18, ele está colocando na balança o sofrimento e a glória. Ele está fazendo uma comparação, uma distinção muito clara diante dos nossos olhos. Diz assim a palavra do Senhor, Paulo dizendo, porque para mim tenho por certo. Primeiro de tudo, nós devemos encarar essa declaração de Paulo, para mim tenho por certo, como uma declaração da convicção mais plena do apóstolo. Ele está falando, eu estou plenamente convicto. Eu tenho certeza acerca disso. Ele está falando de algo que certamente ele tirou conclusões tanto a partir daquilo que o Senhor revelou a ele, mas também por meio da sua experiência. Nós tivemos exposições sequenciais do livro de Atos e vimos como esse homem sofreu na pele sofrimentos mais variados. E ele chega a essa conclusão, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente
não podem, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quando Paulo fala sobre sofrimentos, que tipo de sofrimento o apóstolo está dizendo aqui? De todos os tipos, todos os sofrimentos, sofrimentos mentais, sofrimentos físicos. Ele está falando de enfermidades, ele está falando de frustração, ele está falando de pobreza. Pobreza é um sofrimento também. Não é. Algumas pessoas vão falar, pobreza não é sofrimento. Imagine só você sendo um pai ou uma mãe e não ter o que dar ao seu filho o que comer. Isso não causa nenhum tipo de sofrimento. Está falando também sobre pobreza, está falando sobre desemprego. O desemprego não causa frustração, não causa sofrimento. Todas essas coisas que nós vivemos atualmente, que provoca sofrimento, Paulo está incluindo aqui, porque ele coloca do tempo presente, ou seja, ele está falando dos sofrimentos que nós temos no aqui e agora, na terra, quando nós usufruímos ainda que da nossa santificação, ao mesmo tempo a presença de sofrimento. É uma frase muito conhecida, ou um pensamento muito conhecido, de que nós já saímos do ventre de nossas mães, tomando um tapinha para acordarmos, né? E já saímos chorando, já saímos sofrendo. Há um filósofo chamado Arthur Schopenhauer, que ele diz que o que resume a vida é sofrimento. Ele era um pessimista, mas ele tem uma certa razão, a vida é sofrer, nós sofremos diariamente, e muitos de nós estamos sofrendo com algo agora, e nós não vemos a hora desse sofrimento acabar. E quando esse sofrimento acaba, acontece um na sequência, e sempre nós estamos buscando a normalidade da nossa vida, mas nós nunca conseguimos isso deste lado da eternidade. Paulo está dizendo, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória de a se revelar em nós. Paulo está falando aqui da glória, e glória, dependendo do texto, tem uma conotação diferente. Glória pode ser traduzida pelo peso, pode ser traduzido por um resplendor, algo muito brilhoso, mas Paulo, ele diz sobre uma glória a ser revelada, mas revelada não diante de nós, não a nós, mas em nós, e isso aqui faz toda a diferença para o restante do texto. Paulo está dizendo que um dia esta glória será revelada em nós. Esse resplendor de Deus, ele virá até nós. Ele estará diante de nós, ele entrará em nós, ele se manifestará em nós e ele se revelará em nós. Paulo está falando aqui de glorificação. Paulo está falando aqui do aperfeiçoamento dos santos. Paulo está falando do último estágio que o crente viverá aqui na terra. Nós participamos de todos esses processos. Nós fomos justificados, fomos adotados. Nós temos outras etapas no processo da santificação, é fato, e nós estamos sendo santificados. Mas em nosso último estágio nós seremos glorificados. Nós teremos a nossa transformação corporal a exemplo de Cristo Jesus em sua ressurreição, e esse dia será glorioso, será um dos dias mais gloriosos da nossa vida, se não o mais. Eu estou querendo falar, talvez um dos mais, porque o dia que nós fomos alcançados pela graça, foi um dia marcante, foi o maior acontecimento da nossa vida. O maior acontecimento da nossa história não é quando um filho nasce, ou quando você ganha um diploma, ou quando você alcança um desejo particular, mas a sua salvação é o maior acontecimento da sua vida, é o maior acontecimento da tua história. Embora, se a sua esposa perguntar, responda que é o casamento. Mas vocês estão entendendo que Paulo está declarando aqui algo glorioso que está a vir até nós. E a partir disso aqui, Paulo ele vai demonstrar duas realidades, que essa glorificação tem duas implicações. Ele diz acerca de 2 gemidos, ou melhor, na verdade são 3, mas hoje nós só veremos 2 gemidos.
o gemido da criação, que aguarda a manifestação dos filhos de Deus, e tem também o gemido de nós mesmos como crentes, que aguardam experienciosamente essa glorificação que virá até nós. Mas, nesse verso tão rico, eu gostaria de extrair a nossa primeira lição. O tema da nossa mensagem é: enxergue a vida biblicamente, enxergue a história biblicamente, enxergue a realidade biblicamente. E aqui eu elenquei 3 motivos. A primeira dela é: enxergue a vida biblicamente, compreendendo a história da redenção. Esse texto aqui, meus irmãos, é muito interessante, porque Paulo no verso 18, ele está chegando a uma conclusão lógica, uma conclusão racional, profundamente pautada nas Escrituras. Paulo, ele não está simplesmente tendo um pensamento vago, eu tive uma ideia aqui, mas é uma reflexão de um homem que está solidificado nas Escrituras. Em toda a história da redenção, ele chega a essa conclusão. As Escrituras nos apresentam 4 eventos históricos: a criação, certo? A queda, a redenção e a glorificação. Esses são os 4 eventos históricos que estão presentes na Escritura. A forma como nós enxergamos a nossa realidade sempre tem que estar contida nesses 4 pilares. Deus criou as coisas todas boas, o pecado veio e arruinou. Então o próprio Deus, ele envia o seu Filho para trazer a redenção. E no último estágio, ele glorificará tanto os seus filhos, mas também a criação como um todo. É uma criação restaurada, uma criação glorificada, uma nova criação, assim chamado em Apocalipse de novo céu e nova terra. Não no sentido de ser um outro novo, um outro lugar em sua natureza, mas um novo em sua essência, em sua substância. Mas por que eu coloquei esta aplicação aqui? Paulo, ele está contrastando tanto o sofrimento presente, e ele está falando, por mais penosos que sejam os sofrimentos, e ele não está excluindo de forma alguma que nós sofremos, e ele sabia o que era sofrer, mas quando colocado esses sofrimentos presentes, passageiros, na balança, e do outro lado a glória que há de ser revelada em nós, não tem como ser comparada, pois são ínfimos demais, são medíocres, pequenos demais, comparada à glória que será revelada em nós. Isso aqui é glorioso, porque nós que sofremos, muitas vezes não queremos ver o fim do sofrimento, não vemos a hora disso acabar, não vemos a hora de essas dores, os pensamentos que nos afligem, a ansiedade que nos está constantemente tirando os nossos pensamentos da realidade, do foco, daquilo que nós devemos ter, cessará. Muitas vezes nós estamos querendo que isso acabe logo, e muitas vezes nós queremos que isso acabe aqui na terra, para nós usufruirmos outras coisas aqui na terra. Mas as Escrituras nos chamam para ter um olhar contemplativo para a glória. Será um momento, meus irmãos, onde não haverá mais choro, nem pranto, nem dor. Será um momento onde não terá mais nenhum tipo de sofrimento. E muitas vezes nós estamos com os olhos voltados para a terra, como se tivesse uma coleira nos prendendo para olhar ao chão. Mas nós devemos mirarmos para lá, para a glória. Nós devemos mirar para o nosso último estágio, para a nossa morada celestial, e assim guiarmos a nossa vida. Isso é enxergar biblicamente, levando em consideração a história da redenção. A história da redenção também é a nossa história, nós fazemos parte dessa história, e nós devemos enxergar dentro desse panorama onde está o nosso papel, e como nós devemos agir. Por isso, quando nós vemos esse contraste que Paulo coloca entre sofrimento e glória, é semelhante a um parto, é semelhante a uma mulher grávida em trabalho de parto, que está sofrendo muito, mas ela está sofrendo muito, ela não está olhando somente para o sofrimento que ela está sofrendo, o sofrimento que ela está passando, mas ela está olhando para aquilo que virá na sequência, ela está olhando para o filho ou a filha que está por vir, e aí todo sofrimento é colocado como nada diante dessa balança, é colocado como algo ínfimo, que vale a pena sofrer. Isso que nós temos que ter em mente. Enxergar a vida biblicamente é enxergar que os sofrimentos, eles fazem parte do processo.
ainda que sejam dolorosos, não se comparam com a glória de se revelar em nós. Agora, esse revelado em nós é algo que nós não temos como explicar plenamente, porque as escrituras elas não são exaustivas quanto a isso. Vamos ver o que o texto diz na sequência. Paulo agora ele vai contrastar sobre os dois gemidos, as duas grandes expectativas, as duas grandes esperas. Primeiro a da criação. Veja só, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Eu já vi esse verso sendo lido isolado tantas vezes, e aqui dá para fazer tanta doutrina ruim. Algumas pessoas leem esse texto e falam assim: a criação está esperando que os filhos de Deus vão lá e dêem um jeito na ecologia. Nós devemos fazer isso, é um mandato cultural, nós devemos tomar conta da criação, mas o texto não está falando disso. O termo ardente expectativa é muito interessante, porque a raiz da palavra está falando de cabeça, está falando de cabeça erguida, está falando que a criação está nas pontas dos pés. Paulo está personificando a criação como se fosse um ser, um indivíduo, uma pessoa. Ela está com uma ardente expectativa, está na ponta dos pés. Sabe quando você chega na sua casa e os seus cachorrinhos estão tudo esperando você assim, ó, aguardando ansiosamente? É basicamente isso, nas pontas dos pés, com a cabeça erguida, olhando com muita expectativa. A expectativa dessa criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E o que Paulo está querendo dizer com isso? Ele está falando que o sinal da nossa glorificação, a criação inteira fica olhando para a nossa glorificação, pois quando nós tivermos os nossos corpos glorificados, é o sinal de que eles passarão por grande transformação. Haverá uma grande transformação cósmica, mas o primeiro ato de Deus é nos alcançar e glorificar a nós, e não a criação, é a nós primeiro. Então por isso há uma ardente expectativa da criação. Os mares, todas as coisas inanimadas, todos os seres irracionais, tudo, até as pedras. Paulo ele está personificando, mostrando que todo o cosmos está aguardando, quando os filhos de Deus, eles forem glorificados, eles vão passar também por uma transformação. E há uma ardente expectativa por isso. Paulo, ele então continua no texto dizendo: pois a criação está sujeita à vaidade. E aqui, meus irmãos, é interessantíssimo que Paulo ele vai utilizar 3 tempos. Eu pintei de vermelho o tempo que ele está colocando no passado. Eu coloquei de verde o tempo que ele está falando sobre o futuro. E coloquei grifado de amarelo o que ele está falando no presente. Está escrito assim: pois a criação está sujeita à vaidade. Como assim a criação está vaidosa? Porque o termo vaidade para nós geralmente está ligada à pessoa que tem cuidado consigo mesmo, a sua beleza, né? O seu bem-estar, a forma como ela se mostra, mas não é isso, de forma alguma. A vaidade aqui tem o sentido de transitoriedade, tem o sentido de algo que passa como uma neblina, algo que não tem um valor intrínseco, que perdeu o propósito. Paulo está falando que toda a criação perdeu o propósito. Ela foi arruinada. Olha só o que o texto continua: não por sua própria vontade, não foi vontade da criação perder o sentido, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem a sujeitou? O próprio Deus. O próprio Deus a sujeitou neste estado de vaidade, de perder o sentido, mas na esperança de que a própria criação será libertada no cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Veja só, Deus sujeitou a criação à vaidade, à transitoriedade, a perder o seu propósito. Por quê? Porque nós vamos lá para o livro de Gênesis, lá no capítulo 3, o capítulo mais triste da escritura, é o capítulo 3 de Gênesis, é quando acontece a queda, e nós lemos lá que Deus se dirige a Adão dizendo: por ter dado ouvidos à sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por sua causa, em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Do suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Perceba que essa sujeição, essa inimizade entre o homem e a criação
foi ocasionada por conta do pecado, foi ocasionada por conta da desobediência do homem, e por conta disso o próprio Deus sujeitou a criação a este estado. Só que ele tem uma condicional, na esperança que a própria criação será libertada. O próprio Deus que colocou a maldição sobre a criação, fez com que ainda surgisse esperança de que um dia essa criação será libertada do cativeiro, da vaidade, da transitoriedade. É o que está escrito, do cativeiro da corrupção. O próprio juiz e salvador cultivou a esperança para o mundo que ele havia amaldiçoado. A criação será arrancada da decadência de que ela está para ser conduzida à glória. Isso aqui nos dá um ensinamento, que o universo não será destruído. Algumas pessoas acreditam dessa forma. Deus, quando retornar, ele vai destruir tudo e começar tudo de novo. Deus, ele vai chegar, vai explodir o universo e vai começar uma outra coisa. Isso aqui é uma doutrina boa para a gente aprender. Nós temos um ensinamento claro daquilo das coisas que estão por vir ainda. Deus, ele não destruirá este planeta. Deus não fará isso. A glória futura, ela de fato ultrapassa a nossa imaginação, foge à nossa imaginação. O que acontecerá depois que Cristo retornar? Todavia, o que sabemos com certeza é que a criação material de Deus será redimida, glorificada, porque os filhos de Deus serão redimidos e glorificados. Essa é a liberdade que eles anseiam e a liberdade que nós também assim desejamos. Mas ele continua dizendo assim: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. Esse gemido é uma espécie de dores de parto. É como se a criação estivesse sofrendo com uma dor de parto. Inclusive, Jesus ele vai mencionar isso lá em Mateus capítulo 24. As dores do parto que antecedem a sua volta. É isso que Paulo está reescrevendo aqui, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. Jesus ele menciona falsos profetas, guerras, fomes e terremotos como sendo as primeiras dores do parto do novo tempo que viria, ou seja, os sinais preliminares da sua vinda. Perceba então que Paulo está falando há cerca de 2000 anos atrás, que a criação, ela já gemia, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. A criação anseia, não os filhos de Deus como um personagem principal, mas o retorno do rei, que trará glorificação ao seu povo, e que instaurará o seu novo reino sobre a terra, de uma vez por todas, e liquidará de uma vez por todas a presença do pecado que nos causa angústia e sofrimento. E esse é o nosso segundo tópico. Enxergue a vida biblicamente. Porque como eu faço isso? Enxergar a Bíblia, a realidade biblicamente, reconhecer a história biblicamente, reconhecendo que você não é o personagem principal da história. A criação sabe disso. A criação sabe que os filhos de Deus não são o personagem principal da história. Muitas vezes nós pensamos que nós somos os personagens principais da história. Nós pensamos que nós somos o roteirista da nossa história, o ator principal da nossa história, mas não somos de forma alguma. Por isso que todas as nossos planos não acontecem da forma, ou a maioria dos nossos planos não acontece da forma como nós esperamos. Porque a nossa história, meus irmãos, em particular de cada um aqui, está conectada à história macro, à história maior, à história que realmente importa, que é a história da redenção. Os 4 pilares, lembra? Criação, queda, redenção, glorificação. As nossas histórias estão entrelaçadas, mas elas são só coadjuvantes na história maior. O personagem principal da nossa história, quem é então? É Cristo Jesus, é Ele, o Senhor Salvador que nos alcançou e mudou essas micro-histórias para sermos participantes dessa história maior. Dessa forma, nós não podemos ouvir aquele monte de baboseira motivacional, que você é o capitão do seu destino. Você não é. Você não consegue controlar nenhuma dor de dente, você não consegue controlar uma dor de estômago, ordenando para o seu estômago, para de doer agora.
Você não consegue, você não tem poder sobre si mesmo, sobre as bactérias que estão dentro de ti, você não tem poder sobre você mesmo, você tem poder sobre sua vida e todas as ramificações da história e dos desdobramentos dos fatos, você não tem controle sobre nada. Nós não somos o personagem principal da história, o principal personagem de toda a história é o Senhor. E essa criação que aguarda a manifestação dos filhos de Deus, aí sim, elas reconhecem, primeiro que muitos de nós, que nós não temos a qualificação, nós não temos as características necessárias para sermos esse personagem principal. O personagem principal é Cristo. Quando nós nos colocamos como personagens principais da nossa história, nós nos frustramos. Tudo aquilo que você sofre, tudo aquilo que você passa, tudo aquilo que você já passou, contribuiu de alguma forma para você crescer em Cristo Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. O propósito é te aperfeiçoar a imagem de Deus, a exemplo de Cristo Jesus. Então, essa é a nossa segunda maneira de enxergar a realidade, enxergar a nossa vida, reconhecendo que você e eu não somos personagens principais da história. Por fim, Paulo agora ele vai passar para um outro aspecto, para uma outra observação. Ele olhou para a criação, agora ele vai olhar para nós como crentes. Ele vai dizer assim, e não somente ela, não somente a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Não somente a terra e tudo que nela há, seres inanimados, animados, montes, florestas, animais, diamantes, ele está falando de tudo isso, não somente tudo que há, nós também como crentes, aguardamos também essa glorificação. Só que Paulo utiliza dois termos aqui para falar sobre essa glorificação. Antes, ele diz que nós temos as primícias do Espírito, nós já recebemos o Espírito, Deus já começou a obra em nós, já temos os primeiros frutos do Espírito, nós temos o fruto do Espírito em nós. Mas ele continua, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a nossa adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Paulo está falando assim, a nossa adoção final, a nossa redenção final, a nossa salvação completa. Nós fomos salvos na justificação, nós estamos sendo salvos em nossa santificação, e nós seremos salvos na glorificação. Em todo esse processo é o Senhor nos salvando. Paulo está falando que nós como crentes não vemos a hora dessa santificação acabar, ou melhor, ser consumada. Eu não sei você, aliás o pastor ele até mencionou hoje pela manhã, o crente luta contra o pecado, e eu não sei você, mas você não vê a hora desse pecado acabar. É o pecado que causa sofrimento, é por conta do pecado que existem todos os sofrimentos no mundo. E nós não vemos a hora disso acabar e termos a perfeita comunhão com Deus. Que não haja mais a barreira do pecado ou as acusações de Satanás em todo o tempo nos colocando para baixo. Quando isso não existir mais, será glorioso. Você, no seu íntimo, sendo crente em Cristo Jesus, certamente geme intimamente, deseja isso com todas as suas forças. Que não haja mais nada que impeça de uma perfeita adoração, que não haja nenhuma acusação sobre você, porque de fato não há condenação, mas o acusador em todo o tempo está colocando o dedo indicador diante da sua face e falando, você não merece, realmente, aí você responde, não mereço, mas você não vale nada, você fala, eu não tenho valor nenhum mesmo, aí toda hora ele está apontando para você, e você não vê a hora disso acabar. Meus irmãos, uma hora isso cessará, uma hora não haverá mais acusação, não haverá mais pecado, sofrimento, dor, pranto, nada disso, somente nós e o Senhor Jesus. Oh, aleluia, não vejo a hora disso acontecer. Nós devemos gemer intimamente por esse momento, nós devemos desejar isso com todas as nossas forças. Paulo ele conclui, verso 24, porque na esperança fomos salvos. E aqui ele vai fazer um contraponto muito interessante. Ora, a esperança que se vê não é esperança, é fato. Uma vez que você já viu, deixa de ser uma esperança, deixa de ser um aguardar, você já viu. Paulo então ele diz,
Pois quem o espera que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Paulo diz que nós fomos salvos, libertos da culpa e da escravidão dos nossos pecados e do justo juízo de Deus sobre nós, mas aguardamos com paciência o nascimento do novo mundo. Nós aguardamos com muita paciência, mas em algumas traduções está escrito ansiedade, na minha está escrito paciência. Eu acho que ansiedade é melhor. Eu acho porque nós estamos ansiosos por isso, mas não é uma ansiedade negativa, é um desejo fervoroso para que isso ocorra logo, para que Ele venha e nos transforme. A nossa vida se resume em se alegrar em Deus, eternamente se alegrar em Deus, e por isso nós caminhamos para o nosso último ponto. Como posso então enxergar a vida biblicamente? Entendendo o seu papel na história. O seu papel na história. Nós esperamos pacientemente pelo nascimento de um novo mundo, isso é fato, mas o que ainda nos mantém nesse mundo é a missão que o Senhor nos deu, nada mais, é somente a missão que o Senhor nos deu. C.S. Lewis, ele escreve uma frase muito clara, ele escreveu assim: a igreja só existe para atrair os homens a Cristo, para fazer deles pequenos Cristo. Não há outro propósito para que estarmos, meus irmãos, a não ser que pessoas venham a Cristo e nós a discipulemos no Senhor, e elas cresçam e façam outros discípulos, e assim nós guiaremos a nossa vida, fazendo discípulos, ganhando pessoas. Caso contrário, perdeu completamente o sentido. É desesperador uma vida de alguém sem Cristo e sem um propósito muito definido na sua frente. Pessoas que não possuem a definição do seu papel na missão, não sabem o que é viver o reino de Deus, não usufrui da novidade de vida, está estagnado, está completamente perdido nessa transitoriedade neste mundo. Eu coloquei uma ilustração, nós somos parecidos, ou melhor, devemos ser parecidos como pessoas que seguram lâmpadas durante o anoitecer. Imagine só, você vai para o interior de São Paulo, densas trevas sobre a região, só tem lamparinas, lampiões ali, que ainda dão um pouquinho de luz naquela escuridão, naquele breu. Mas imagine que o céu não está cheio de estrelas, não, de forma alguma, está nublado. E ainda tem um breu mais terrível ainda. Nós somos pessoas que estão segurando pequenas lâmpadas, pequenas lamparinas, lampiões, que fazem com que o espaço seja iluminado para outras pessoas poderem caminhar. Nós somos luz do mundo, somos sal. Nós estamos para isso, para trazer luz nas trevas. Mas estamos também aguardando o amanhecer, quando o sol da justiça raiar, e aí Ele trará luz, e todas as trevas se dissipará. Nós somos estes, igreja do Senhor, deve ser dessa forma, ilumina os espaços, ilumina em todo o tempo, é luz para os perdidos, é luz para este mundo caído, corrompido em trevas, assim nós devemos ser. Então, meus irmãos, nós caminhando para o final, nós vimos como vivermos biblicamente, nós devemos enxergar que há uma história da redenção. Nós não somos os protagonistas dessa história, mas nós temos um papel nessa história, que é levar pessoas a Cristo. Levar pessoas a Cristo. Qualquer visão de vida que não seja baseada nas Escrituras, nos levará a duas coisas: ao desespero e à futilidade. Ao desespero e à futilidade. Ou, se você preferir, o desespero e a vaidade. Não tem propósito. É só desespero. Por fim, por isso que é essencial nós conhecermos a história da redenção, reconhecermos o personagem principal dessa história e assumirmos o nosso papel. Devemos conhecer essa drama, essa história que está contida nas Escrituras, mas também devemos nos relacionar diariamente com o personagem principal, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos orar. Eu gostaria que você curvasse a sua fronte. Santo Deus, o que mais desejamos é estar em Tua presença de maneira ininterrupta,
onde não haja mais acusações, onde não haja marca do pecado. E nós te damos graças, Senhor, porque o Teu Espírito habita em nós, Ele tem nos santificado, e Ele mesmo nos levantará da sepultura, Ele mesmo estará presente no dia da nossa glorificação, Ele mesmo que tem nos guiado, tem nos conduzido em toda a verdade, Ele mesmo é que nos guia à adoração genuína ao Senhor. Pedimos, Senhor, que Teu Espírito seja transbordante em nosso coração, e saibamos, Senhor, o nosso papel nessa história, essa história que é a história de tudo o que há, do universo inteiro, tudo se resume a isso, e o personagem principal, ele retornará, e quando ele retornará, será como o diretor de uma peça teatral, que vai para o centro do palco, onde as cortinas se fecham, mas certamente as cortinas se abrirão, para um novo mundo, e nós queremos usufruir disso, Senhor. Pedimos que o Senhor nos capacite a cumprirmos o nosso papel, até que Ele venha. Em nome de Cristo nós oramos, amém.